Este é o programa Sabedoria para Viver Bem. Em cada episódio, nós trazemos aplicações práticas em todas as áreas da vida. A palavra de Deus que rege o nosso proceder com destreza e inteligência para pôr em prática o conhecimento. Não esqueça de clicar em se inscrever, compartilhar este conteúdo e aqui nós aprendemos juntos tudo aquilo que Deus tem nos ensinado dia após dia. Eu quero cumprimentar mais uma vez aqui a presença do pastor João Carlos Braga, que sempre compõe conosco essa mesa. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Wallace, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo conosco e que nós temos como objetivo, que todos possam absorver os ensinamentos que a palavra do Senhor nos dá acerca de sabedoria e com isso obter um melhor resultado no nosso dia a dia durante a nossa vida. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para a nossa caminhada. E hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, que é sobre a humildade. Mas nós vamos fazer em 2 episódios. O episódio de hoje, nós vamos falar sobre a humildade perante o próximo. A humildade entre os homens, um para com o outro. E a humildade, ela sempre leva o ser humano um pouco mais além, porque surpreende até a si próprio, mas também toda a sociedade. E a Bíblia também traz exemplos de humildade, né, pastor João? Com certeza. Wallace, existe uma situação bem peculiar na palavra do Senhor, que é a situação de Jacó com seu irmão Esaú. Eu acredito que aqueles que porventura leiam a Bíblia, se preocupam de conhecer o texto sagrado, sabem sobre esses 2 irmãos gêmeos que tiveram uma grande desavença ao ponto de haver até um desejo de morte. E Esaú, muito irritado, fez com que Jacó se afastasse de casa, fosse morar numa terra longínqua e durante muitos anos ficou afastado dali. Mas chega um momento em que Jacó precisa retornar para a sua casa. Ele precisa retornar para a casa de seu pai. Ele precisa retornar para seu irmão. E aí é justamente nesse momento que a gente vai ver como que a humildade ela entra para modificar uma situação adversa que tinha sido formada entre aqueles dois irmãos. E agora nós vamos ler um texto de Gênesis, capítulo 33, que fala exatamente do retorno de Jacó, se eu não estiver enganado, 20 anos depois, voltando para a casa de seu pai. É Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 1, que diz: E levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Léia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então veja bem, ele arruma a sua família e ele se torna o primeiro a chegar. Ele vê seu irmão vindo com 400 homens. Vê seu irmão que tinha ódio com ele, se aproximando dele, e o pensamento dele é: eu vou na frente, se alguém tiver que morrer, tem que morrer sou eu. E humildemente ele se prostra diante do seu irmão, se inclina 7 vezes. A palavra do Senhor diz assim no verso 4: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Que resultado esse encontro, que poderia ser um encontro fatal, que resultado tomou esse encontro pelo fato de Jacó humilhar-se diante de Esaú e 7 vezes, não apenas uma vez, mas 7 vezes ele se prostra, e se prostra, e se prostra, e vai se prostrando e se aproximando de seu irmão. E quando ele se aproxima, qual não é a sua surpresa? Quando seu irmão o abraça, lhe dá um beijo, e ambos choram juntos, abraçados.
tudo pela postura de Jacó. Claro. Veja, Jacó lá atrás, ele fez uma escolha diante de Deus. Ele viveu o projeto de Deus, ele fez a escolha certa. E agora ele busca a reconciliação, mas ele procede com humildade. A postura dele, né, a forma como ele se aproxima, a forma como ele busca se achegar até o irmão dele. Então, você frisou aí na sua leitura e no seu comentário. 7 vezes, primeiro ele se prostrou para mostrar, olha, eu não estou vindo aqui para te afrontar, eu não estou vindo aqui tirar satisfação, porque a reação de Esaú, né, João, poderia ser completamente adversa. Claro. Ele poderia ter uma reação de levar aquilo ali tudo para um conflito ainda maior, Sim, um conflito que já vinha há tanto tempo, né, acontecendo entre os dois. Mas olha, a sabedoria de Jacó, ele age de uma maneira que ele dissipa todo o conflito que poderia vir de Esaú. Ele quebra Esaú para poder Esaú aceitar toda aquela situação e os dois ali se entendem perfeitamente com a graça e a bênção de Deus. Você se lembra, e eu pergunto até para os nossos irmãos que estão assistindo o programa, você se lembra do programa que dizia a palavra branda aplaca o furor? É bem semelhante ao que está acontecendo aqui com Jacó. Só que Jacó ele está demonstrando, ele não apenas falou, mas ele demonstra com seu ser, com a sua vida, a humildade diante de Esaú. E olha que ele estava vindo rico. Perfeito. Lembra quanto gado Jacó ganhou por obra de Deus na vida dele? Ele vem com suas 2 esposas, ele vem com as concubinas, ele vem com 9 crianças, se eu não me engano, 11 crianças, contando com Diná. Vem com todas as crianças, vem com todo o seu gado, as suas ovelhas, as suas cabras. Era uma procissão de pessoas e animais chegando. E Esaú podia dizer assim, ele veio para me afrontar. Exato. Só que Esaú também era rico. Esaú herdava tudo aquilo que era de seu pai Isaac, que era um homem rico também. Então imagina esse confronto desses dois, mas a postura de humildade de Jacó quebra totalmente a situação de animosidade que existia entre aqueles dois, e o resultado é um abraço e lágrimas de 2 irmãos que esqueceram tudo aquilo que foi animosidade entre eles, tudo aquilo que foi problema entre eles é apagado pela humildade de Jacó. E você me fez lembrar que a comunicação verbal às vezes fala até mais, porque não adianta a pessoa proferir palavras que parecem ser de humildade, mas o orgulho da expressão facial, corporal, claro, a forma, o jeito de ser, está dizendo o contrário, né? Então a pessoa também tem que ter sabedoria de como se expressar, até mesmo na comunicação não verbal. Mas olha, eu quero trazer para você que está nos acompanhando alguns benefícios da humildade. Eu vou citar aqui: o aprendizado e conhecimento. A humildade intelectual, ela envolve o reconhecer das suas próprias limitações e você está aberto a novos ensinos, novas ideias. Isso é essencial para o aprendizado contínuo. Continuamente nós somos eternos aprendizes. A resiliência. A humildade na resiliência, ela ajuda a lidar com fracassos e críticas, de forma que você viva de maneira até mais saudável, evitando a quebra da sua autoestima e permitindo que as pessoas continuem a aprender e crescer com os seus próprios erros. Outro detalhe aqui de benefícios da humildade: relações interpessoais. As pessoas humildes tendem a ter relações mais saudáveis e gratificantes, porque elas são empáticas, abertas ao diálogo e menos propensas a criar conflitos, como é esse o caso de Jacó e Esaú. Se não fosse pela sua humildade, pelo seu proceder com sabedoria, aquele entendimento, aquela reconciliação com o irmão seria impossível. Outro benefício: bem-estar e saúde mental. A humildade está associada a níveis mais baixos de ansiedade, depressão, a própria raiva. Mas ao reconhecer suas próprias limitações, a importância dos outros, a pessoa se sente menos pressionada e assim na humildade você permanece até mais tranquilo. E por fim, uma última citação: a empatia e compaixão. A humildade permite que a pessoa se coloque no lugar do outro, compreendendo suas necessidades e dificuldades. Isso leva a um aumento de empatia e compaixão, fortalecendo até mesmo os laços sociais.
os laços com os parentes, os pais, os irmãos, os filhos, a sociedade como um todo. Então, a humildade ela traz inúmeros benefícios, poderíamos até mesmo citar vários outros, mas ficam esses registrados aqui para o nosso aprendizado. João, e a vida prática ela também ensina muito, né? Com certeza, no dia a dia nós vamos ver resultados muito semelhantes a esse. E eu estava me lembrando aqui de uma situação que aconteceu numa igreja. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Havia o estacionamento da igreja e havia um jardim em volta do estacionamento da igreja. E a irmã responsável por aquele jardim, ela estava com a mangueira molhando as plantas. E aqui havia uma parede, a torneira estava aqui e um diácono veio e ele estacionou o carro próximo daquela parede. A irmã ela veio e tenta passar entre o carro e a parede e ela esbarra na torneira, que era muito frágil. A torneira quebra e molha a irmã toda. Você imagina isso, o culto pronto para começar. Nossa, Deus. A dificuldade que surgiu, a irmã ficou muito chateada com aquele irmão, ela toda molhada por causa da torneira. E ele também dizendo, mas eu coloquei o carro no estacionamento da igreja, e ela, mas ficou muito próxima. Criou-se realmente uma inimizade entre aqueles dois, o que não é algo bom dentro da casa do Senhor. Já tornou impossível a comunhão ali. Já tornou impossível. Culto, né? O apóstolo Paulo pergunta assim, está o corpo de Cristo dividido? Passaram-se alguns dias, aquela situação, a irmã não falando com o diácono não falando com a irmã. E chega o assunto ao pastor. E o pastor então chama o diácono. E o diácono explica toda a situação, ele fala assim, e o pastor diz para ele assim, olha, ainda que eu não esteja colocando culpa em nenhum dos dois, você não fez nada de errado estacionando no estacionamento, a irmã não fez nada de errado molhando as plantas ali, mas nós precisamos resolver isso. E Paulo diz que é melhor nós sofrermos uma injustiça do que termos uma animosidade, do que termos uma contenda. E o diácono entendeu e ele falou assim, pastor, eu vou pedir perdão para a irmã. Muito bom. Ele se aproxima dela naquela noite que o pastor conversou com ele. Quando ela chega na igreja, ele se aproxima dela e diz assim, irmã, eu queria falar com a senhora. Eu quero lhe pedir perdão por eu ter estacionado meu carro ali. Eu não percebi que a senhora ia precisar chegar na torneira e por minha causa a torneira foi quebrada e a senhora se molhou toda e eu quero lhe pedir que me perdoe por isso que eu cometi. O Wallace, na mesma hora, a irmã abraçou aquele diácono e começou a chorar. Os dois choraram. Foi muito semelhante ao que aconteceu em Gênesis 33. Os dois choraram e ela dizia assim, meu filho, eu já estou orando por isso todos esses dias porque eu não queria ficar dentro da igreja sem falar com um irmão meu. E se abraçaram e choraram, acabou-se toda a animosidade pelo fato de aquele irmão se colocar numa posição de humildade, dizer, eu vou pedir perdão a ela, mesmo não tendo errado, eu vou pedir perdão a ela. Acabou toda a animosidade, os dois eram dois servos do Senhor, tanto ela quanto Glória ele. Acabou-se a contenda, acabou-se a ira, e o nome do Senhor foi glorificado naquela situação. Então veja, mais um exemplo de humildade em que mostra e nos ensina que a humildade ela é o adverso do orgulho. Exatamente. Ou seja, a pessoa orgulhosa ela está com ausência de humildade. E nessa simplicidade, o irmão foi lá assim, não, olha, me perdoa o que eu fiz, ou não importa quem está certo, quem está errado, o que importa é que nós estejamos na mesma comunhão com o Senhor. E o Senhor abençoou de forma gloriosa. Você vê, a irmã estava lá sentindo falta, abraçou com carinho, não, está tudo certo, e pronto, resolvido o problema. E eu quero deixar ainda para você que nos acompanha um texto que fala sobre humildade, um texto de sabedoria que está registrado em Provérbios, capítulo 22, versículo 4, e diz assim, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida para todos os que os seguem, esses preceitos, esses conselhos eternos do Senhor. Mas nós estamos fechando mais esse episódio. Queremos lembrar que esse programa é transmitido também na TV aberta, aqui no estado do Espírito Santo pelo canal 16.2, mas em todo o Brasil e até mesmo no exterior recebem esse sinal em diversos canais e também pelo YouTube. Você que nos acompanha no YouTube, lembra de
clicar em se inscrever e compartilhar esse conteúdo, porque certamente vai ser bom para você e para todos aqueles com quem você convive. Pastor João, estamos concluindo mais um episódio de sabedoria, hoje com esse tema humildade. Eu acredito que se todos nós agirmos como Jacó agiu, se todos nós agirmos como aquele diácono agiu, certamente o mesmo Deus, que é imutável, ele vai agir da mesma forma, vai estabelecer paz e bênção para a nossa vida, e ele nos garante que aquele que se humilha, ele será exaltado na presença do Senhor. Excelente! E eu quero te fazer agora um convite especial. Esse tema humildade nós vamos dar continuidade no próximo episódio, onde nós vamos falar da humildade diante de Deus. Não perca, fique conosco e nos acompanhe. Até lá!